Reviravolta sobre André Silva no Vasco, novidades sobre Léo Ortiz no Flamengo e André Mazzuco revela bastidores no Botafogo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, comigo está aqui meu parceiro Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na manhã para a tarde, desta segunda-feira. Aproveitar e desejar uma ótima semana para você, mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o trabalho e o crescimento do nosso canal. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, sem enrolação, Fabinho, vamos direto ao assunto porque essa notícia acabou de sair para o torcedor vascaíno. Uma reviravolta negativa. A informação que veio do jornalista Lucas Pedrosa é a seguinte: o Vasco acaba de ser comunicado que André Silva está indo para o São Paulo e a staff do atleta agradeceu a proposta do Cruz Maltino, mas informou que o acerto com o tricolor paulista foi encaminhado, avançou na manhã desta segunda-feira. Portanto, uma reviravolta. André, o atacante que atua pelo futebol português, que foi até anunciado, falado ontem em relação que o Vasco estava em negociação e com interesse no atacante, não vai para frente mais a negociação. André está fechando, portanto, com o São Paulo, Fábio. Não, exatamente, Jonathan. É o que o Ramon ele falou no ano passado. Eu quero aqui no Vasco jogadores que queiram estar no Vasco. Então ele preferiu para o São Paulo, E o Vasco segue na procura de mais um atacante para ficar ali de reserva com o Verratti. E só um detalhe em relação, não é um atacante, mas é o volante que chegou no Vasco, que é o Pablo Galdames. É nítido o quanto é um jogador que já se identificou com a torcida. Já fez gols, já fez gol, deu assistência, está muito identificado com o torcedor. Esse padrão aí que você falou, que o Ramon trouxe na coletiva, que o Vasco precisa de jogadores que queiram vir e vestir a camisa do Vasco. E é claro que agora a prioridade, até o dia 7 de março, quando se fecha a janela de transferência, é um atacante no Vasco, obviamente com o Alexandre Matos. Tem outros nomes na mesa e nós vamos seguindo aqui, atualizando qualquer informação. Na verdade, esse vídeo é um plantão urgente, porque a gente já tinha gravado aqui um outro vídeo com outras informações, mas paramos aqui para trazer para você essa informação em primeira mão do jornalista Lucas Pedrosa. Não é isso, Fábio? Exatamente. E agora o Vasco tem que correr, porque hoje é dia 26, E a janela fecha agora no dia 7 de março, então o Vasco tem que correr aí em busca desse atacante. Bom, informação importante é que hoje o Vasco chega em Itajaí. O time vai desembarcar na tarde desta segunda-feira e você vai acompanhar aqui, fique ligado, por isso que é importante você ativar o sino das notificações na opção todos para você receber a atualização. Assim, quando nós começarmos aqui a nossa transmissão da chegada do Vasco em Santa Catarina, você vai acompanhar. Aí nós vamos ter, obviamente, notícia, informação, aquela resenha, interagindo com a galera também no chat. É muito importante você ficar ligado. O Vasco chega a Santa Catarina para estrear pela Copa do Brasil. Amanhã o jogo será às 9h30 da noite contra a equipe do Marcílio Dias, Um jogo muito importante, vale classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E um detalhe aqui, com conjuntivite, o Ryan nem será relacionado para o jogo contra o Marcílio Dias. Então o Ryan de fora, dessa delegação, desse elenco que viaja para Itajaí. Lembrando que a Copa do Brasil para o Vasco começa amanhã, é uma Copa importante. E por que nós estamos trazendo essa informação? Porque além de valer muito dinheiro devido à premiação, conforme os times ali vão passando de fase, é muito importante que o Vasco venha entrar ligado nesse jogo, porque já teve time grande já sendo eliminado. Quando o Cruzeiro enfrentou lá o Souza, quem é o favorito? Com certeza o favorito é o Cruzeiro e deu no que deu. É com respeito ao Vasco. O Vasco é total favorito, mas tem que entrar ligado nesse jogo. Mas é um outro Vasco, é uma outra mentalidade. E não esquecendo de falar com a galera que o nosso amigo Alan Santos já está lá em Itajaí. Exatamente. O nosso amigo Alan foi ontem, para Itajaí, viajou nesse último domingo. E tem um ponto positivo, Fábio? Em relação ao técnico Ramon Dias, ele é conhecido como um técnico copeiro.
A gente estava até fazendo aqui um paralelo em relação, você até trouxe a informação do Tite. O Tite já demonstra ser um técnico bom em pontos corridos. Ele é muito regular em ponto corrido, né? O time leva poucos gols, sabe arrumar uma defesa, né? Agora já o Ramon Dias, no retrospecto da carreira dele, ele é um técnico muito bom em Copas. O treinador mais vitorioso da história do futebol argentino, tem alguns títulos de Copas no currículo, 5 no total. Aqui, inclusive, uma das mais importantes foi a Copa Libertadores da América em 1996, a Supercopa Sul-Americana em 1997, a Copa Campeonato Superfinal de 2014 e pelo Al Hilal a Copa do Rei 2017 e a Copa do Rei 2022-2023. Então trata-se de um técnico com a mentalidade de campeão. Até o Emiliano Dias, ele falou na coletiva pós-jogo contra o Volta Redonda o seguinte: sabemos a importância do que é jogar essa Copa, né, tão importante, tão prestigiosa. Vamos experimentar pela primeira vez e sabemos que é muito importante. Portanto, essas são as palavras de Emiliano Dias, né, na coletiva pós-jogo. Agora, galera, saindo aqui das informações do Vasco, das atualizações, também trazer uma informação importante, alguns detalhes sobre o Botafogo. Nesta terça-feira, o Botafogo irá apresentar o novo reforço, o volante Gregory, né, que veio da MLS dos Estados Unidos. Então, por volta de 11 horas da manhã, nós vamos ter aqui a nossa transmissão. Fique ligado, você vai acompanhar na íntegra a coletiva de imprensa da apresentação do novo reforço do Botafogo, do volante Gregory. Agora, nós estávamos ali, né, Fábio, no estádio Newton Santos no último sábado. Eu pude acompanhar, você pôde acompanhar ali o Savarino na zona mista, você falou com ele na zona mista, e nós estávamos ali com o André Mazzucco, e ele revelou alguns nomes, alguns jogadores, alguns bastidores, jogadores que receberam a proposta para sair do Botafogo nessa temporada, mas resolveram ficar. Jogadores que querem continuar, jogadores que querem reverter esse quadro que foi na última temporada. Jogadores que estavam até indo para um time rival. Ele falou o seguinte: muitos deles tiveram proposta, não só o Tietê, inclusive de rivais que estão conosco aqui. Eu falo de Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Marlon Freitas e outros jogadores. Ficaram porque acreditam no clube e não podemos deixar de criticar. Ele até detonou uma situação, criticar, pichações, e pede apoio ao time. Podem me criticar, mas poupem os atletas. Portanto, Mazzucco aí trazendo esses bastidores em relação ao Botafogo. A gente sabe que o torcedor tá chateado com a última temporada, mas agora, Fábio, tem esse jogo importante contra o Aurora na quarta-feira, que pode ser uma virada de chave na temporada. Sim, com certeza. A galera tava criticando um pouco o número, né, de torcedores nesse último jogo. Agora realmente foi bem abaixo, foram 1.466, se não me engano, sim, torcedores. Foi assim um número até assustador, mas para esse jogo agora contra o Aurora ali, a gente entende que o Maracanã, que o Engenhão, né, o Newton Santos, vai estar lotado ali, muitos ingressos já foram vendidos, e ele destacou aí, né, jogadores que, né, receberam proposta, quiseram continuar no Botafogo, não querem sair do clube carregando essa imagem ruim que ficou na temporada passada, mas é um jogador que, poxa, tudo bem, ficou aí o Eduardo, né, o Tiquinho Soares, o Marlon Freitas, mas o Vitor Sá no jogador que pra mim deveria ter... Era importante, né, no ataque do Botafogo. Deveria ter ficado mais, né, se foi bom. Mas em contrapartida, o Botafogo também reforçou bem o seu ataque, né? Sim, com certeza. O setor ofensivo do Botafogo, do meio pra frente, tá muito forte, mas era um jogador que poderia ter ficado, mas se foi bom pro atleta e bom pro clube, aí tem que claro que nós vamos estar ali na quarta-feira cobrindo essa partida às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, e a galera vai lotar. Expectativa é de casa cheia, Botafogo buscar essa classificação, retomar aí essa confiança para dar sequência na temporada 2024. Agora, saindo aqui das informações do Glorioso, falar também sobre ontem o Fla-Flu, né? Fla-Flu, Flamengo venceu por 2-0. Vale destacar também aqui a grande atuação de Pedro, que deu ali uma assistência, fez o primeiro gol. Mas eu queria perguntar também, saber a sua opinião, Fábio. O jogo de ontem foi mais mérito do Flamengo pelo desempenho da equipe, do time, que foi pra cima, foi igual ali o amigo até brincou, né? Foi igual o Popó pra cima do Bambam. O Flamengo foi pra cima, aproveitou. Ou o Flamengo se aproveitou do cansaço do Fluminense devido ao desgaste, né, do último jogo contra a LDU?
Jonathan, tem os dois lados. O próprio Fernando Diniz, que é o treinador do Fluminense, chegou e reconheceu. Foi uma tarde assim, para a torcida do Flamengo ontem, foi uma tarde assim perfeita ali, né? E praticamente o Flamengo garantiu ontem ali o título da Taça Guanabara, né? O primeiro turno ali, o Fluminense teria que vencer o Botafogo aí, uma goleada histórica que nunca aconteceu em cima do Botafogo, e o Flamengo também perder para o Madureira. Então foi uma tarde assim perfeita para o torcedor ontem do Flamengo, né? Todo mundo jogando muito bem, o Varela, que é sempre muito criticado. O que eu percebi, Fábio, foi um dos Maracanãs ali mais cheios ontem, né? Dessa temporada não agora. Ficou completamente cheio, mas parte da torcida do Flamengo. Fluminense, né? Na parte do Fluminense ali, nem todos os ingressos foram vendidos. Muitos influencers do Fluminense até reclamaram um pouco que a torcida tinha que estar ali, tinha que estar apoiando. Mas, Jonathan, também é o seguinte, o lado do Fluminense. O Fluminense veio lá daquela altitude, querendo ou não cansa, a gente sabe que cansa, não é passando pano aqui não, tal, mas é você reconhecer. E querendo ou não, quinta-feira agora, o Fluminense decide a Recopa Sul-Americana, mais um título internacional. Então não é uma terra arrasada para o Fluminense, não é a terra arrasada para o Fluminense, tem essa final quinta-feira, e para o Flamengo, realmente ontem o Flamengo venceu e convenceu. Muitos torcedores do Flamengo vinham reclamando, o Flamengo ganhou ali do Bangu, ganhou do Madureira, mas são times, né, de menor expressão, tal, menor investimento. Contra o Vasco, né, foi aquele 0-0, um jogo bem equilibrado. Contra o Botafogo, aquele gol ali no último minuto ali, só que ontem o Flamengo venceu e convenceu. E olha, como a gente falou agora há pouco do Tite, ele é muito regular nos pontos corridos. Não sofre gols, né? Então, você tem ideia. Né? Você tem ideia, o Flamengo só sofreu um gol até agora na competição, só um gol. Tudo bem, os times menores, né? Menor expressão ali, menor investimento, mas jogou contra o Vasco, jogou contra o Botafogo, né? Contra o Fluminense. Foram 3 clássicos e o Flamengo não tomou nenhum gol. Então isso aí fortalece muito o Flamengo, Jonathan, a gente tá falando aqui do Campeonato Carioca, mas fortalece muito o Flamengo já para o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos. E ontem, Fábio, pelo que eu observei ele na partida, o Dela Cruz vai se soltando, né? Porque ele inicia a jogada do segundo gol, ele dá uma arrancada ali no meio de campo, abrindo espaço para aqueles passes de letra, né? Foi do Arrascaeta. Não, o segundo gol do Flamengo foi uma pintura ontem, né? Golaço. O Dela Cruz começou ali a jogada, né? Tocou ali pro Arrascaeta, que deu ali um calcanhar ali pro Pedro, que o Pedro também deu. Rapaz, lembrou um pouco aquele Flamengo de 2019. Como eu falei, foi uma tarde perfeita ontem. E o Pedro, quando foi substituído ontem, não teve vaias. Eu não sei nem se aquelas vaias para o Pedro foi assim justa, porque um jogador que tinha vindo de um hat-trick, né? Aí, naquele jogo que ele foi vaiado, ele também tinha feito gol. Então a gente pode colocar aí, foram 4 gols em 2 jogos e ele ter sido vaiado. Tudo bem, perdeu o pênalti, perdeu muitas oportunidades. Não sei, é aquele negócio, os torcedores sempre têm razão, mas eu não sei se as vaias para ele foi boa. É aquele ditado, se você quer amar um, não precisa odiar o outro. O torcedor do Flamengo tem que agradecer por ter aí, vamos dizer, 5 atacantes do Brasil, o Flamengo pode botar aí, que eu acho que tem uns 2 melhores. E o que eu achei mais interessante foi que o Pedro não se deixou afetar. Não, ele até disse, ele falou o seguinte, olha só a declaração do Pedro: nada vai me abalar. Ele disse o seguinte: tanto elogio quanto vaias. Ele falou, vou sempre ser o mesmo, buscar evoluir e focar para dar o meu melhor, como sempre fiz desde que cheguei no Flamengo. Então, é um cara frio, que ele tá dizendo o seguinte: eu não vou me empolgar aqui quando eu for aplaudido e também não vou me abalar quando eu for vaiado. O Pedro é muito centrado. Em relação à novidade, o Marcos Braz falou no pós-jogo, Fabinho, em relação ao novela, né? ao Dela Cruz, não, ao Léo Ortiz. Léo Ortiz, ele falou o seguinte, tem a novidade aí sobre o Léo Ortiz? Ele falou sobre o seguinte: paciência, né? Paciência. A data limite é 7 de março, né? Que é o fim da janela. E ele falou o seguinte: o Flamengo não encerrou a negociação por Léo Ortiz e o Bragantino também não encerrou. Aí ele vai ver o seguinte, né? Se eles descem um pouco ou a gente sobe um pouco para poder concluir a negociação. Beleza. Então, essa é a expectativa do Braz. Ou o Bragantino vai descer um pouquinho a pedida, ou o Flamengo sobe um pouquinho para tentar fechar. O jogador quer vir, a informação que a gente tem. E o Flamengo vai enfrentar agora o Madureira, praticamente a final. Agora, né? Sábado agora, né? Vai ser aonde? No Maracanã? Isso, vai ser no sábado. Portanto, agora no Maracanã. Confirmado. Então, é aquele negócio, Jonathan, como a gente falou, eu acho que esse título aí da Copa Guanabara, né?
Foi decidido ontem, como eu falei. E o Botafogo, o último jogo do Fluminense é com o Botafogo, só que o Botafogo ainda, ele busca aí pontos. O Botafogo hoje tá na 5ª colocação, tá fora do G4. Então, ou seja, o Botafogo vai ter que lutar pra ganhar esse jogo e o Fluminense teria que meter uma goleada, se não me engano, de 12-0. Então, acho que o foco do Fluminense é a final da Recopa. É a final. E claro, o Fluminense já tá garantido aí pras finais aí do Campeonato Carioca. Para as quartas de finais. Exatamente. E também é o foco, eu até conversei com o André ali na coletiva de imprensa, né, no final do jogo, eu perguntei para ele sobre como está a mentalidade e esse espírito de superação, porque o Fluminense é conhecido como um time de guerreiros. E guerreiro vai para a guerra, vai para a luta. O Fluminense tem essa guerra na quinta-feira. É uma guerra contra a LDU, onde o Fluminense já demonstrou no Maracanã e na última temporada que tem condição de virar. Virou o jogo na final contra o Flamengo do Carioca, né, nos 2 jogos. Virou contra o Volta Redonda, um jogo que tomou 2-1 em Volta Redonda, ganhou de 7-0 no Maracanã. Virou contra o Internacional nas quartas de finais. Vai ser outro jogo. No Maracanã vai ser outro jogo. A torcida, com certeza, de buscar esse título. A torcida vai comparecer, não tem altitude. O Fluminense é muito favorito nesse jogo agora. E para concluir aqui nosso giro de notícias, lembrando que o canal BTB Esportes é um canal de todos. E ontem nós estávamos fazendo a cobertura do pós-jogo entre Corinthians e Ponte Preta. Foi um jogaço, hein, Fábio? Foi aquele 1-0, mas o Corinthians foi pra cima, foi intenso. Eu achei um placar meio injusto, assim. A Ponte Preta fez o gol ali, se eu não me engano, aos 6 do primeiro tempo. Vamos dizer, uma falha, assim, do bom goleiro ali, o reserva do Corinthians, acabou rebatendo a bola pra frente ali. A Ponte Preta fez o gol com 6 minutos, aí soube sofrer, se fechou, jogou com 3 zagueiros, mas você vê que a torcida do Corinthians, ela tava animada, a gente viu aqui nos comentários, né? Sim. Falando que gostou da postura do time, o time foi pra dentro, criando, foram, se não me engano, 29 chutes a gol, né? Que a gente viu ontem aqui. Foi, 29 chutes. Então acabou que perdeu ali, mas deu uma esperança à torcida do Corinthians, né? E o Corinthians, infelizmente, pode ser eliminado na fase de grupos do Paulistão antes da próxima rodada. Se o Inter de Limeira vencer o São Paulo nesta quarta-feira, o Timão dará adeus à competição. O Alvinegro tem apenas 10 pontos em 10 jogos, 4 pontos atrás do Inter de Mineira. Mas acredito que para a temporada o técnico Antônio Oliveira vai ajustar muito bem esse time, está muito bem reforçado. O Corinthians tem tudo aí para fazer uma boa temporada. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias, com muita informação hoje, muito detalhe, para você ficar bem atualizado. Lembrando sempre, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino das notificações na opção todos. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, tamo junto.